Boa noite, igreja. Que Deus nos conduza essa noite. Aleluia, meu Deus. Que o Senhor possa me usar, meu Pai, da maneira que o Senhor quer. Minhas lamparinas estão acesas, só estão esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estão esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ei, Deus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era tão lindo assim, que era tão lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era tão lindo assim, que era tão lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo. Tem fogo aqui? Que era tão lindo. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, meu Deus. Só Tu é digno de toda a honra e todo louvor, meu Pai.
Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se quiseres gritar, se quiser, se quiser o teu Espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, meu Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o teu Espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer, eu quero matar, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Estamos aqui hoje, reunidos mais um dia na presença do Senhor. E só temos a agradecer por tudo que Ele fez em nossas vidas. Hoje somos novas criaturas. Hoje estamos terminando mais um ano. E líderes estão subindo aqui nesse altar para dizer aquilo que o Senhor fez na vida deles durante esse ano. Obrigado, Espírito Santo,
por ter cuidado de cada um de nós, por nos abençoar, nos proteger e por ter mudado a nossa história. Que essa noite seja mais uma noite de testemunhos, de bênçãos, que pessoas sejam tocadas através da vida dos que estarão aqui ministrando. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Hoje nós estamos no dia 22 de dezembro e estamos no provérbio de número 22 e um que fala muito ao meu coração e que somos ensinados desde muito pequenos é Provérbios 22, 6. Glória a Deus. Amém. Que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Muitos aqui têm filhos, muitos aqui têm sobrinhos, têm primos, e as crianças, elas são um espelho daquilo que nós fazemos, né? Das nossas atitudes. Por muitas vezes eu vejo a Ana Luísa fazendo alguma coisa, eu fico, meu Deus, fico pensando, olha só, né? Mas ela já é ensinada desde pequena, já está no caminho desde pequena, assim como os filhos de vocês estão sendo ensinados aqui. E eles vão levar no coração deles coisas que nós não aprendemos quando estávamos na idade deles. Eles não vão passar por coisas que nós passamos, porque eles estão sendo ensinados aqui nesse lugar, lá em cima na salinha, por líderes que dedicam o seu tempo estudando, que dedicam o seu tempo ensinando as crianças. Amém? E a vida deles vai ser totalmente diferente da nossa. Não vão passar por aflições, não vão passar por dores. Amém? Então, era esse o versículo que eu tinha para falar para vocês. E nesse momento, eu gostaria de chamar 3 pessoas, sem ser os que estarão ministrando essa noite, amém? Para falar sobre o versículo. Glória a Deus. Amém. A paz, igreja. O versículo que me tocou hoje, meditando em todo o capítulo 22, foi o 22:6 também. Porque Provérbios 22:6, há 24 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com esportes, eu comecei de uma forma meio conturbada, no qual eu ainda bebia, eu ainda participava de festas, e eu tinha, naquela época, 2 filhos, um de 6 anos e um de 4, para educar. E quando eu comecei a trabalhar com esportes, em um projeto social, no bairro onde eu moro até hoje, eu aprendi esse versículo do capítulo 22, que diz: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Esse caminho é o Senhor, esse caminho é Jesus. Eu não tive essa oportunidade de ser guiado, de ser ensinado por esse caminho. Eu não tive essa oportunidade. Mas o Senhor, Ele guardou esse momento, essa maneira de trabalhar na minha vida,
de uma forma poderosa, para que eu ali naquele lugar onde Deus me colocou, eu ensinasse muitos garotos o caminho em que eles deveriam andar. E mesmo falho, mesmo com tantos erros, tantas falhas cometidas por mim ainda muito novo, esse versículo entrou como uma flecha no meu coração para nunca mais sair. Eu passei a colocar esse versículo nos uniformes das crianças, e eu nunca mais deixei de colocar. Depois veio o meu terceiro filho, e todos os meus filhos foram criados por mim e pela minha esposa debaixo dessa flecha, dessa palavra que veio ao nosso encontro. E eu sou grato a Deus pela essa oportunidade de ter conhecido, mesmo de forma turbulenta, ter conhecido a palavra de Deus, até que ela foi entrando, e até hoje ela vem fazendo parte da minha vida cada vez mais, independente das circunstâncias, das dores, das perdas. Eu creio que Deus ele tem o melhor para cada um de nós, que Deus ele tem uma promessa para cada um de nós, e basta que nós possamos crer, e não podemos desistir, porque é chegada a hora. Uma chance igual a essa, talvez não tenhamos mais. Todo o tempo que foi dado já chega. É chegada a hora de realmente nós nos posicionarmos e assumirmos que sem Ele nós não somos capazes de caminhar. Amém, irmãos? Obrigado. Amém, glória a Deus. Que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Amém, boa noite, igreja. Graça e paz, tudo bem com vocês? Há um aviso, tá? Não confie na Bíblia do celular. Tragam suas Bíblias, tá? Porque o celular de vocês também pode ficar na live, tá? Eu emprestei a Bíblia da irmã, tá bom? O versículo que tocou comigo tremendamente foi 22:16. Glória a Deus. Amém. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Isso aqui é uma das muitas verdades, né? Que isso já aconteceu na minha vida. E muitas das vezes também eu fiz isso, né? Eu, por muitas das vezes, fulano tem alguma coisa a mais, a gente quer tratar melhor, a gente quer dar uma atenção melhor, né? E não é assim, né? Porque o Senhor, Ele nos ama igual. Ele ama o rico, Ele ama o pobre, Ele ama o magro, Ele ama o gordo, Ele ama o preto, Ele ama o branco. E isso aqui é igualdade, é que nem o pastor fala, né? A gente tem sempre que estar se colocando à altura, né? Do outro, do próximo, para que a gente não venha fazer esse tipo de coisa, né? Engrandecer o rico porque tem mais e menosprezar alguém que tem menos. Aqui a gente é amado igual pelo nosso pastor, então a gente tem esse ensinamento nos nossos corações. A gente tem que levar isso, não só ouvir, a gente tem que praticar. E quando eu falo a gente, eu falo também para mim, porque eu vivi muito isso na minha vida. Tanto eu fiz como eu já recebi esse sentimento que é horrível. Não desejo para ninguém sentir quando você é menosprezado por não ter um dinheiro, ou por não ter um carro, uma moto. E isso é muito... o maior de tudo, o mais valoroso é o amor que a gente recebe. Então, quando a gente recebe o amor, a gente dá amor, dá também atenção, carinho. E é isso que eu tenho a deixar para a igreja hoje. Amém.
Amém, glória a Deus. Mais alguém? Estou só te esperando. Amém. Amém. Eu vou ler então, amém? Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Os que os roubam, eles lhe tirará a vida. Por muitas vezes nós queremos defender aquilo que nós estamos passando. Queremos ser como advogados na nossa própria causa. Mas nesse momento nós esquecemos que tem um Deus que cuida de todas as coisas. E Ele é quem advoga toda a nossa causa. Ele é quem cuida daquilo que acontece na nossa vida. Independente das coisas que nós fazemos, Ele continua nos amando. Independente dos erros que nós cometemos, Ele não quer que a gente se afaste dEle. Ele quer que a gente esteja ainda mais próximo, ainda mais perto da presença de Deus. Porque Ele é quem cuida de cada um de nós. Amém? E nessa noite nós teremos mais 3 líderes ministrando a palavra, amém? E eu gostaria de chamar aqui na frente os 3, a líder Josiane, o líder Peterson e a líder Ediclelma. Glória a Deus. Que era tão lindo assim. Era tão lindo assim. Eu gostaria que vocês levantassem, estendessem suas mãos para abençoar esses 3 líderes que estarão ministrando a palavra hoje. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Nessa noite eles vão subir aqui nesse altar para falar aquilo que o Senhor fez na vida deles. Eles irão conferir o ano da prioridade, a prioridade que eles colocaram para estar na tua presença, para viver as maravilhas que o Senhor tem preparado para a vida deles. Que o Senhor derrame cada vez mais sobre a vida dos teus filhos e que eles sejam usados nessa noite para que outras pessoas possam ser tocadas pelo testemunho de vida deles. E que a tua vontade seja feita todos os dias na vida deles e na nossa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos começar com a líder Josiane, amém? Depois o líder Peterson e depois a líder Ediclelma. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Josiane. Faço parte dessa família. Vai fazer 4 anos agora, em 2022. E sou muito grata de estar aqui nesse lugar, porque, como alguns sabem, muitos anos eu não queria estar aqui. Queria estar em qualquer outro ministério, menos aqui na Tabernáculo do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem planos, projetos, propósitos, e o que Ele fala, Ele vai cumprir. E se era aqui para eu estar, e hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle. O ano da prioridade, ainda estamos no ano da prioridade, porque até o dia 31, Deus tem, Ele pode, como a palavra dEle diz, que um dia são 1000 anos para Ele. Então, faltam alguns dias, a gente não sabe o que Deus pode fazer nesses dias, né? Então, ainda estamos caminhando com essa prioridade. E esse ano
foi um ano que o Senhor me tomou pela sua mão, né? E me fez entender realmente o sentido do Evangelho, a prioridade que é dar a Ele tudo o que a gente tem, né? E começou janeiro, fevereiro, né? Em janeiro, a partir do dia 1º, eu coloquei na minha linha de transmissão que era o ano da prioridade. Todos os anos eu coloco, né? E sem entender ainda verdadeiramente o propósito que ele me levaria. Eu comecei a entender a partir do dia 27, eu creio que seja, de fevereiro, quando meu pai, ele deu entrada no hospital. E eu falei, Deus, agora é contigo, né? Eu estou aqui e eu sei que o Senhor vai fazer a sua vontade na vida do meu pai. E na madrugada eu fiz um esboço, irmãos. Eu estava tudo bonitinho, tinha escrito a hora da mensagem que o pastor me mandou. No dia que eu falei que ele tinha entrado na UTI, eu tinha colocado data, horário. Mas o que eu posso dizer hoje é que foram as mensagens que mais me marcou. Eu estava lá em casa, agora há pouco, eu falei, Deus, eu vou falar um versículo, vou contar um testemunho. E o Senhor pega o celular, e ali eu comecei a rolar as mensagens com o pastor, que são muitas, né? Eu nem falo, mas foram indo, né? E chegou no dia que o meu pai deu entrada na UTI. E eu falei assim, pastor, meu pai está na UTI, deu entrada na UTI. Ele falou assim, como você está? Para muitos, né, se fosse olhar assim, cara, eu estou mal, esse pastor ainda veio me perguntar como é que eu estou. Só que a minha resposta não foi essa. Eu até olhei assim, falei, eu estou pela graça de Deus. E ele falou que seria um momento que o Senhor estaria me posicionando na minha família. E passou alguns dias, foi quando ele ficou sempre perguntando como ele estava. E quando ele foi feito vários procedimentos, e o pastor, e aí, tem notícias? Eu falei, ele está assim. E ele falou assim, fica firme. Palavras de, né, para te dar força, ânimo. E mais um pouco mais para frente na conversa, eu falei, pastor, o senhor falou comigo na madrugada. E ele falou, foi, filho, o que ele falou? Eu falei que eu estava assistindo um culto, a gente estava ainda online só, e quando eu estava naquele dorme e acorda, eu escutei a voz de Deus falar assim, fica firme na rocha. E eu falei, amém. Ele falou assim, mas é isso que Deus quer para a sua vida. Você é uma mulher de Deus e Deus quer que você se mantenha firme mesmo na presença. E como todos sabem, meu pai não resistiu. E alguns meses, né, a gente tem que se manter firme, porque eu tenho 2 irmãs e eu sei que não está sendo fácil eu estar falando aqui, porque minha irmã está ali. E eu sei que ela está passando por esse processo que um dia eu creio que Deus ele vai arrancar, né? Assim como Ele fez, Ele está fazendo na minha vida. Vai dar o consolo, vai dar o conforto para ela. E mais um pouco adiante eu falei, acho que em abril, eu falei, pastor, eu não estou aguentando mais. A gente se fez duro, o Senhor mandou ficar firme. E eu não estou aguentando, eu não quero, eu não estou conseguindo. Eu me lembro que eu saí dos grupos da igreja achando que iria melhorar, né? Só que é aqui. E eu só lembro que eu falei assim, mas eu quero dizimar. Ele veio aqui na oficina. Eu falei, estou indo aí. E eu me lembro que eu cheguei lá na oficina acabada.
Só que Deus já tinha me dado prioridade. Para a glória de Deus, eu fiquei muito feliz ontem ao receber meu salário, porque tem 2 anos que eu tenho sido dizimista fiel ao Senhor. E mesmo eu passando por tudo aquilo, eu entendia que devolver ele 10% era uma prioridade que eu estaria fazendo na minha vida. E aí o pastor começou a falar, eu costumo dizer que aquela cadeira a gente ri e chora ao mesmo tempo, você não sabe o que você faz ali. Eu só posso dizer que você não sai mais da mesma forma que entrou. E ele falava, e eu ria, eu chorava. Só que uma coisa me marcou naquele dia. Ele falou assim: você quer desistir? O que você está fazendo aqui? Entregando seu dízimo? Por que você não gastou? Eu falei: não gastei não. Tive muitos motivos para gastar. Lanche seria um deles, né? E ele falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim dizimar. Ele falou assim: você entendeu. E aquilo ali entrou no meu coração. E realmente eu não poderia. Eu queria desistir. Eu quis mesmo, achando que seria melhor sair de perto dos irmãos, de perto da minha família que eu hoje tenho, que eu amo muito estar aqui nesse lugar. E é como a palavra diz, que não tem como a gente fugir de Deus. E quando o pastor começou a ministrar isso, um dia que eu falei assim: realmente, não tem como fugir de Deus. Se a gente está lá escondido, Ele vai lá e vê. Se a gente está no fundo, no mais profundo abismo, Ele também vai estar lá. E eu era assim, quando eu me chateava, antigamente, a primeira coisa que eu não via era mais para o culto. E essa palavra, ela tomou conta do meu coração, que não tem como a gente se esconder de Deus. E que mesmo a gente estando na situação que eu estava, eu tinha que estar aqui, porque era aqui que o Senhor ia me ajudar, né? E eu trouxe uma palavra para os irmãos que falou muito comigo, muito mesmo, que está em Isaías 41:10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eu falei: cara, como Deus é maravilhoso, né? Durante esse tempo todo, claro que a gente vai ter, a Bíblia fala que tem os dias maus. Só que os dias maus são um ensinamento para nós. E toda vez que eu tento, né, querer deixar os dias maus me abalar, eu lembro que o Senhor está me sustentando com a destra fiel dEle. É através da força dEle que eu tenho prosseguido, continuar essa caminhada. E durante esse ano todo, durante esses dias, esses meses, falar para você assim que ficar firme na rocha é fácil? Não é. Mas eu tenho uma convicção no meu coração, eu tenho uma certeza que ninguém me tira, que Deus Ele está comigo todo momento, assim como Ele está com cada um de nós, porque a destra dEle recai sobre as nossas vidas. E eu também quero deixar outra palavra aqui que está em Salmos 37:24, que diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. E eu sei que a mão do Senhor, ela tem sido comigo. Eu sei, vários vão subir aqui e vai dizer a mesma coisa como ontem. É muito bonito a gente ver a sinceridade dos irmãos chegar aqui e dizer que a gente não é digno de estar aqui. De estar aqui nesse altar. Eu não sou digna, eu tenho as minhas falhas, preciso melhorar muito como mãe, como filha, como irmã em Cristo. Mas é aqui que o Senhor tem me aperfeiçoado, sabe? É a palavra do Senhor que eu tenho me segurado, e é nela que eu tenho crido. É nela que eu tenho crido. E como eu coloquei no meu esboço,
E não teria como deixar de dizer isso. O pastor tem falado muito. Eu teria muitos motivos. Milhões, vários, para ter desistido. Mas o Senhor não deixou. Não deixou que eu desistisse. E um louvor que fala muito comigo, ele diz assim: para onde iremos nós, que só Ele tem palavra de vida eterna? E cada dia que eu entro aqui nesse lugar, o Senhor, Ele fala muito ao meu coração, Ele fala muito comigo e continua a confirmar todas as vezes que é aqui para eu continuar. É para eu estar aqui comunhando com os irmãos, dando prioridade para as coisas dele, que é estar envolvida, né, na obra de Deus, fazendo a vontade dele, dando a prioridade de leitura da palavra, porque é a palavra que é o alimento para o irmão, para nós irmãos, é a palavra de Deus. Então, se a gente acredita, como o pastor fala, não precisa saber a Bíblia toda, mas se um versículo, você crê num versículo, é tudo para você. Então, cada versículo, cada palavra que é derramada aqui desse altar, eu falo: Senhor, eu creio, Senhor, eu acredito, eu quero me firmar nela, porque é a palavra de Deus, irmãos, que faz toda a diferença. E tivemos várias percas, mas eu creio que, como foi o tema do culto, Rosa, que o morrer... Ai, meu Deus. Eu sei que... Ai, misericórdia, Senhor. Amém. O viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu sei que a gente não perdeu, né? Eles foram com o Senhor. Eu creio muito que o meu pai descansou no Senhor, a minha pastora descansou no Senhor. E eu creio que mais algum tempo a gente vai se ver na eternidade. E que foi lucro, a gente não vai entender agora. Mas o lucro, ele vai vir, né? Que a gente entender a vontade de Deus nas nossas vidas. E que ela descansou no Senhor. Tenho muito a agradecer, né? Por tudo que ela fez por mim. Pelo legado que ela deixou. Pelas orações, muitas das vezes que eu entrei aqui e ela somente me abraçou, e aquilo ali para mim já era tudo. E eu sei que cada abraço dela foi um ensinamento para mim, e eu sei que ela descansou no braço do Pai e que nós vamos nos reencontrar em nome de Jesus. E eu quero assim deixar para os irmãos que ainda, né, que o nosso corpo exterior ele enfraqueça, mas o nosso interior se renova dia após dia. É nosso interior, irmãos, que nós devemos estar nos alimentando, e é o nosso interior que vai nos manter firme nessa caminhada. Amém? Glória a Deus. Vou chamar o irmão Peterson. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Minhas lamparinas estão acesas. Graças e paz, boa noite, amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Eu me chamo Peterson, discípulo do pastor Vladimir, que é o Tabernáculo do Senhor. Já caminham aqui desde o início aqui do ministério, já da igreja aqui do Tabernáculo, mas já caminhamos junto há 11 anos, quase 12 anos.
Sou casado, tenho 3 filhos. O enteado que mora comigo, Cauã. Meus filhos é a Lívia, Georgia, Ana Clara. Tenho mais outros 2 enteados. Quando fui falado com o pastor hoje, o pastor falou comigo hoje para dar uma palavra. Eu confesso a vocês que de imediato eu não quis. Não é que eu não queria, assim, mas pela situação em que hoje eu acabo me encontrando, espiritualmente falando. E uma vez ele disse assim que é pra gente não esquentar, né, quando a gente vem aqui e tal. Eu falei, então eu não vou escrever nada, eu só vou subir lá e, já que o Senhor disse que coloca as tuas palavras em minha boca, uma vez há uns anos atrás, ele disse que não era para mim me preocupar. Recebi uma mensagem de uma irmã que eu nunca nem vi na minha vida, até hoje eu não sei quem é, uma senhora. E eu perguntei qual era o chamado de Deus para a minha vida, e na mesma hora chegou uma mensagem. Eu falei para ele que eu não sabia de nada, até hoje eu não sei. E a mensagem vem escrita no livro de Jeremias 1:5, falava que não era para me preocupar com o que eu ia falar. E foi agora de tarde, eu não vinha, mas aí ele já fez o cronograma e falou assim: o importante é não parar. Amém? E irmãos, aqui, se eu for dizer para vocês o que marcou, né, o que aconteceu em minha vida esse ano, foi algo muito forte. Assim como a irmã Josiane, né, e a irmã dela aqui, teve coisas boas, sim. Amém? Vejo às vezes os irmãos, estava vendo os irmãos aqui, né? Esse ano aconteceu isso e tal, e eu sentava ali algumas vezes que eu vim num culto, e eu falava assim, cara, que legal, né? A vida deles mudaram realmente. Não que a minha não tenha mudado. O que menos mudou aqui, né? Já mudou bastante, né? Hoje eu não me encontro mais em mesa de bar, não toco mais na noite. Tenho muita coisa que ainda preciso consertar, então acho que melhorei um pouquinho, mas é para a honra e a glória de Deus. Amém? E vou falar algo muito forte aqui, dizer o que marcou e aconteceu na minha vida, parecido com a vida da irmã Josiane, né? Algo que marcou na minha vida foi, como o irmão Deuts também, esse é meu brother, esse aí, referência para mim. E algo que marcou muito foi eu perder o meu pai, né? Ontem fez 9 meses, meu pai faleceu. Podia dizer assim, para mim seria bom eu falar assim, poxa, esse ano eu conquistei isso, conquistei aquilo. E agora de tarde eu vim querer entender por que eu vim para cá hoje. Não tenho vindo aos cultos todos os dias, pelo fato também de estar ajudando a minha mãe. E foi forte, porque você chegar e falar algo que te marcou, a gente quer muito falar que, não vou ser hipócrita aqui dizendo, né, dizer que não, mas eu queria falar que aconteceu muitas coisas tops, que ganhei isso, que ganhei aquilo, mas a gente é ser humano, a gente só quer ganhar, a gente nunca aceita perder. Não é verdade? Eu queria sim, sei que Deus vai fazer na minha vida, na vida da minha família. E falar que marcou mesmo para mim hoje aqui nesse momento, chega a doer, mas também chega agora a entender algo também dentro de mim, quando um homem de Deus falou assim para mim agora à tarde, cara, vai lá e sobe e fala o que Deus te falar no teu coração, porque tu é servo dele, tu é discípulo daquele lugar e Deus te usa muito. Às vezes para ti é difícil, é normal, porque Deus já te usa, tu ganha vidas, né? As pessoas subirem aqui, vocês aqui dentro desse ministério são combustíveis para mim, desde
mais antigo, aos mais novos aqui. Vocês são pessoas de Deus na minha vida, né? O irmão Everton, que a gente quase não tem aquele diálogo, mas eu admiro muito ele, ali o calar dele, o jeito dele, né? A esposa dele ali também, chegaram recente, a Lani ali, minha fã. Amém? Mas assim, todos vocês aqui, eu cheguei aqui já derrotado aqui, e digo para vocês que quando eu vi os irmãos falando aqui, gente, que só estão aqui nesse altar por causa de mim, chega a ser um combustível, porque eu vou dizer para vocês, essa semana eu estava disposto a não vir mais para cá. Essa semana eu estava disposto a parar, vi quando desce, estava disposto a falar assim, um dia eu vou no culto no domingo, se der eu vou na quinta-feira, aí fica tudo legal para mim, vou só ir quando der, ser um participante normal. Mas quando eu olho para trás e eu vejo algumas coisas que realmente aconteceu, né, com o propósito de Deus, eu poderia me revoltar com o Senhor e dizer para Ele por que Ele permitiu meu pai ir com tanta saúde que ele tinha, né? Mas hoje eu tenho feito coisas assim esses dias que eu poderia ter feito há muito tempo, com o meu filho, né, que está aí hoje, George, porque o meu pai, ele sempre foi um paizão, cara, e ele, na realidade, ele sempre nos abraçou muito, não só eu como meus filhos, mas abraçou até os meus amigos de infância, aqueles que os pais rejeitaram. Meu pai foi um super pai, e de certa forma dizem que o avô estraga os nossos filhos, né? Mas de certa forma ele chegou a um tempo cuidar demais, né? E eu confiei naquilo e acabei deixando de lado deixar de ser pai para os meus filhos. Mas ele fazia aquilo, então para mim eu acabei ficando na zona de conforto, e isso de certa forma me atrapalhou. Hoje, sabe, esses dias eu tive uma sensação muito boa, já saí com meu filho para o cinema, né, algumas vezes, e esses dias eu indo para o cinema com ele, só nós dois, foi algo totalmente diferente, foi algo totalmente formidável, sabe, eu ver o sorriso no rosto dele, ele dizer, pai, eu te amo, sabe, e isso foi muito gratificante. Eu falo assim, e aí, a gente tem sorrido muito, eu e ele, as minhas filhas ligam para mim, estão viajando, dizendo que está morrendo de saudade, e aquilo eu deixava o meu pai suprir, na minha ausência, né? Então ele, por ser tão carinhoso, tão amoroso, muito família, ele acabava pegando isso para ele, para mim deixar também fazer algumas outras coisas. E isso que me marcou, para mim dizer para vocês, o que me marcou esse ano, é muito forte dizer, o que me marcou foi perder o meu pai, né? Que era o meu amigo, meu conselheiro, meu parceiro, o meu companheiro de trabalho, que estava todo o tempo ali comigo. E hoje, uma pessoa, um homem de Deus, hoje eu vi o cuidado que Deus tem. Eu falei para o pastor, não sou digno, não quero, estou derrotado, cara, para estar lá. Eu tinha um corte de cabelo para fazer segunda-feira, e não é coincidência, e me ligaram dizendo, você pode mudar para quarta-feira? Mas eu não sabia que eu ia estar aqui. E eu vi o amor de Deus, o cuidado que Ele tem. Às vezes eu vejo o pastor no dia dos cultos, onde ele fala assim, que ele vai no barbeiro, né, para arrumar o penteado dele. E eu falei, eu não sabia que eu estaria hoje aqui, e o Senhor estava cuidando de mim naquele lugar, né? O que eu quero dizer com isso? O cuidado dele, porque ele mudou o dia, não estava nada programado, né? O pastor não disse, quarta-feira é você. Então, o Espírito Santo, usando a boca do amigo meu, do Bruno, né? Ele disse assim, tu perdeu teu companheiro aqui, mas Jesus deixou o Consolador, o teu conselheiro, né? E muitas vezes, sabe, irmãos, de verdade, eu acabo deixando de falar com o Espírito Santo. Hoje eu fiz uma coisa assim diferente, que eu fazia um tempo atrás e parei, e vou começar a botar isso como hábito,
Eu tenho dirigido sozinho. Agora começo a botar meu filho do meu lado para andar comigo. E hoje eu botando a agenda do lado, eu disse assim, eu tirei o caderno e fiz assim, a agenda, a pasta, tirei, limpei, bati. E disse assim, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, deixa eu te falar uma coisa. A minha vida está assim, 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 daqui a pouco eu tenho que ir para a igreja e eu estou desanimado, eu não tenho vontade. Eu me disse para vocês, eu estava disposto a não vir mais para o culto, estava disposto a não estar mais nesse ministério como participante envolvido na obra. E ontem o pastor me disse que depois dele, os que pegam mais arrochados são os evangelistas, né? Mas quando eu digo que vocês são as pessoas que me deram um gás aqui, porque Deus usou a vida de vocês aqui, esses dias, no sábado, quando o Hélio disse que só está aqui porque Deus usou a minha vida para tirar ele lá de onde ele estava, né? Foi um combustível. Eu falei assim, eu não posso parar. Quando o Maico disse também, olha, eu estou aqui, Deus disse algumas vezes, dizendo para mim, muitas vezes tu me ajudou. Eu encontro amigos na rua que falam assim, ora por mim que eu preciso voltar. E eu sei que é por isso que o inimigo ele quer me paralisar. Sábado eu estava no campo do 13 assistindo uma final, e um amigo meu do lado, dizendo que ainda está fazendo coisa errada, e ele começou a usar droga na minha frente, pediu perdão, desculpa, e disse para mim assim, não fica com raiva de mim não. Eu falei, não, tranquilo irmão, tu vai estar lá com a gente. Ele olhou para mim e disse assim, de verdade? Eu falei, eu quero ser usado por Deus ainda, Pets. Eu vou ser usado, eu vou ser doido por Jesus. Eu estou fazendo coisa errada aqui. Só que quando eu vi ele naquele momento, eu não vinha para o culto, mas Deus usou ele de novo, até a própria vida dele, para falar assim, eu preciso ir lá e pedir para Deus ter misericórdia também da vida dele. E ele manda uma mensagem para mim, dizendo que ele vai estar logo aqui com a gente. Amém? E Deus me coloca nesse lugar, no meio desses caras doidos aí. Então, é isso, amém? Eu tô com tempo aqui também marcando, amém? Para não passar do... Tá com 12 minutos. Sou inteligente. Amém? Como eu não vim com esboço, a passagem que eu tenho aqui para compartilhar com vocês está no livro de João 6, 6,65, que fala assim: e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém? Então a gente vê que muitos discípulos deixaram Jesus. Jesus, num certo ponto, ele perguntou se eles também queriam ir embora, né? E Simão Pedro disse: para onde nós iremos? E esses dias, quando eu estava pensando em não vir mais, eu olhei para o meu filho e falei assim: cara, se eu parar agora aqui, já era, né? Como é que vai ser os meus netos, né? E louvo a Deus também, porque eu não tenho vindo quase todos os dias, mas a minha esposa tem vindo todos os dias aqui, orando pela minha vida, tenho certeza disso. Nós temos, louvo a Deus pela tua vida, porque ela tem orado, ela tem buscado. Eu disse para ela, esfriei. E hoje Deus usou mais um homem e disse para mim, um casal, aquele casal de pastor, falou assim, falta 20 segundos, e disse assim, Peterson, teu pastor é um homem de Deus, eu vejo o Espírito Santo na vida dele, mas lembra de uma coisa, que agora que tu está forte, porque a palavra de Deus ela não mente, quando eu estou fraco, forte eu estou. Então pode ter certeza que Jesus vai pegar na tua mão. E aquela palavra, quando ela me disse, né, baseada na palavra de Deus na Bíblia, eu refleti muito, tenho olhado muito para a vida hoje, de como eu preciso também melhorar mais,
E graças a Deus e a esse ministério, vocês sendo usados do mais novo ao mais velho aqui dentro dessa igreja, vocês são combustível para não for para a minha vida, mas eu tenho certeza que para a vida de muitos aqui que já pensaram em desistir, já pensaram em parar. É muito fácil. Quando eu disse para esse rapaz aqui, o dia que ele também queria ir embora, eu falei assim: agora tu quer ir embora depois do que Deus fez na tua vida, né? Mas quando a chicotada vem para o nosso lado, a gente também pensa da mesma forma, porque a gente é ser humano. Mas esse ministério aqui, eu sempre disse que é um celeiro de pastores e pastoras que vai ganhar essa cidade, como está sendo profetizado. É por isso que a gente está sendo muito contra-atacado. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Orem pela minha vida, pela vida da minha família, pelo anjo da igreja que é o nosso pastor. Desculpa alguma coisa, se um dia eu cheguei aqui chateado, de cara feia, não dei a paz do Senhor para algum de vocês. Eu vou procurar melhorar mais, tá bom? Deus abençoe, amém. Era tão lindo assim. Chamar minha esposa aqui, de Cleoma. Meu noivo esperado. Boa noite, igreja. Eu me chamo Cleoma, para quem não me conhece. Eu faço parte da liderança dessa igreja sem merecer. Eu acho que não foi eu que escolhi, eu acho que Deus que escolheu, porque qualidades eu não tenho. E o que Deus tem feito na minha vida esse ano, muitas coisas. Muitas. Quando eu acordo, Ele já me dá a graça da vida. Quando eu me deito, Ele zela o meu dormir. Porque no outro dia eu estou acordada de novo. Então, eu que fui infiel com Ele. Eu que não soube agradecer Ele. Eu que não soube me doar para Ele. Mas como muitos irmãos subiram aqui e falaram que ainda dá tempo, ainda dava tempo, o ano da prioridade, ainda dava tempo. E quando você desperta, você vê quão você foi leal com Deus, por não agradecer teu alimento, por não agradecer tua família, o respirar. Eu hoje teve uma conferência aqui, eu parti da mesa e foi muito aprendizado para mim. Um hábito que eu não tinha lá em casa era orar antes das refeições. E aquele foi um partir da mesa para mim, um partir do pão. Ali foi uma porta que se abriu e caiu uma venda dos meus olhos, onde eu orando, no café, no almoço e na janta, agradecendo, muitas coisas mudariam para mim. Muitas. Você acreditando que quando você deita, tem 2 anjos na tua casa, cuidando da tua casa, isso para mim é um milagre. Por que Deus vai deixar 2 anjos cuidando da minha casa? Quem sou eu? Pecadora, falha, infiel, ingrata. E mesmo assim eu creio
que todas as noites tem 2 anjos em cima da minha casa cuidando dela. Todas as noites. E essa é a minha oração quando eu acordo. Senhor, muito obrigado, porque 2 anjos ficaram aqui. Senhor, muito obrigado, porque 2 anjos vão vir para cá. E eu creio nisso. Eu creio. Para muitos parece loucura. Para muitos eu parecia certinha e nunca fui. Então, para mim, é loucura e que seja loucura. Porque eu creio nessa loucura. E quando eu me permiti a ouvir verdadeiramente o que a palavra dizia, porque muitas vezes eu terceirizava, eu queria só ouvir uma ponte. Eu usava o meu pastor falava com Deus, ele me passava uma palavra e ali eu ia, me enganando. E aí eu não tinha busca, eu não tinha prioridade. Por quê? Porque eu pegava o meu pastor e eu sabia que a intimidade dele com Deus era mais forte que a minha. E ali eu ia. Amém, porque eu ainda continuava aqui. Mas só que Deus queria mais, queria que eu fosse com ele. Porque eu fazia assim, eu, pastor e Deus. Mas Deus queria que fosse eu e Deus. E aí eu comecei a entender. Comecei a ouvir verdadeiramente meu pastor. Viu que cuidado Deus tem com a gente. Que quando a gente está para entrar em qualquer situação, Deus ele já sabe, Ele já nos ajuda, Ele já nos abre os olhos da gente, Ele já nos convida, filho, vem cá, você vai passar por uma situação, se você não estiver na rocha, vai ser o teu fim, eu estou aqui, vem comigo, eu estou te alertando. É um escape, né, que fala. E eu passei por uma situação que muitos da igreja não souberam, mas meu pastor sabe. E para quem não sabe, eu sempre estava passando a roupa do meu pastor. E numa das vezes que ele descia e abria o portão, Deus não permitiu que ele subisse ao quarto. E ele ficou lá embaixo, até me entregar uma palavra. E nesse dia eu estava tão aflita, mas tão aflita, pensando em desistir, em parar. Mas não, Deus não permitiu que o meu pastor subisse para voltar a dormir ou se arrumar, não sei. Porque ele queria me entregar uma palavra. E a palavra que ele me entregou, ela está em Hebreus 10, 35 ao 39. Estou nervosa. A palavra diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem
para a conservação da alma. E aí veio essa tribulação. E hoje eu perguntando para o meu pastor, o que eu vou falar, pastor? Me ajuda. E ele me mandou um versículo que juntando os dois me fez entender o cuidado de Deus que Ele tem comigo. Mas só depois que eu entendi e coloquei Ele como prioridade na minha vida. Porque se Ele não tivesse como prioridade, ou se eu não estivesse buscando, ia ser só uma palavra. Ia ser só uma leitura. Mas não foi assim. Que está aqui em Romanos 12, 19, do 20 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, juntando esses dois, eu entendi que se eu estou hoje aqui, não porque eu mereço, mas porque Ele me alcançou. Porque eu poderia revidar, eu poderia fazer pior, eu poderia devolver o mal com o mal, que muitas vezes eu fiz. Mas hoje eu falo para vocês, pela minha decisão, pela minha escolha, e por acreditar que existe Deus na minha vida, eu posso dizer, eu venci esse mal. Deus estava comigo, Deus está comigo, e Ele está me moldando. Se eu não tivesse ouvido, eu não iria conseguir. Eu iria muito, como muitas vezes, escolher outros caminhos. Não foi fácil, não é fácil. A gente ouvir e aceitar. Ouvir, todo mundo vai ouvir. Agora, querer aceitar é o mais difícil. E quando a gente aceita, a gente entende que essa luta não é nossa. Não é eu contra o ser humano. Essa luta não é minha. Quando Ele diz que Ele fará a justiça, então é dele essa luta, não é minha. Então aí eu consigo entender que eu não posso pagar o mal com o mal, porque se eu estou buscando ser transformada, eu tenho que ouvir e seguir. Eu tenho que ouvir e seguir. Todas as vezes que eu entendo que eu subo aqui, eu entendo que eu deixo algo que pesava, algo que me fazia mal e que me atrasava. Porque não é fácil você abrir a boca e admitir que você era orgulhosa, que você está em tratamento, porque é um tratamento. Não adianta dizer que é milagre não, que é mágica, porque não é mágica. Ouvir palavras super crente, na hora me dava raiva. Hoje eu falo, graças a Deus, se eu sou super crente é porque estão vendo Jesus na minha vida. Irmã Cleo, graças a Deus que hoje eu sou chamada de Irmã Cleo. Né? Por quê? Porque Deus está na minha vida. E muitas vezes eu não estava com Deus, mas Ele sempre esteve comigo. Mas muitas das vezes eu afastei Deus de mim. O Provérbios, desde o dia 1º que começou, eu já tinha determinado na minha vida que eu iria cumprir os 31 dias. E assim eu venho fazendo. Porque o que eu alimento mais é que vai vencer. E hoje, o que eu alimento mais me trouxe até aqui.
Não porque eu mereço, mas porque eu sei que Ele está na minha vida e está me direcionando. E que se eu olhar para o que está acontecendo, não está do jeito que eu quero, gente. Não está do jeito que eu quero. Mas não é o que eu quero, porque o que eu quero é Ele que vai preparar, Ele que está preparando. É Ele que está preparando. Porque se fosse da minha vontade, eu já tinha esganado uns 10. Mas não é mais eu, é Ele. A força dele é maior que a minha. Não. Quem diria que eu ia estar rindo aqui em cima? Quem diria? Quem diria que eu ia estar aqui quase todas as noites falando de provérbios? Nem eu, porque muitas vezes eu já entrei ali derrotada. Só que hoje eu entendo, o derrotado é o inimigo. Nós somos mais que vencedores. Ele venceu por nós e eu estou aqui por conta dele. Então eu sou mais que vencedor sem merecer. E sim, eu estou muito feliz todos os dias. Entrar aqui, subir aqui nesse altar, santo, rindo, alegre, depois de ter chorado no quarto escondido, é porque é Deus. Porque independente da circunstância, eu tenho que estar aqui. Ele me traz aqui. E eu queria pedir perdão a todos os irmãos, todos. Toda a liderança. Porque muitas vezes eu podia estar junto e eu tive uma escolha e eu escolhi o errado. Hoje não. Hoje eu sei como é bom você escolher o caminho certo. Como é bom você se alimentar da palavra. Pouquinho, mas é de grão em grão. Não adianta eu querer ler 2 capítulos inteiros e não entender um versículo. Então é de pouquinho em pouquinho. Eu não sou perfeita, mas eu estou aqui. Eu estou em casa, é louvor. É louvor que está entrando. É ministração que está tocando, que está falando. Pode ter grito, pode ter o que for. Mas ela está entrando. E aos poucos eu vou dando espaço, vou matando a minha carne e alimentando o meu espírito. Porque aquele que eu alimentar mais vai vencer. E hoje eu creio, é o Espírito Santo na minha vida que me fez estar aqui hoje. Porque eu não mereço. E aos líderes dessa igreja, me perdoe por qualquer coisa que eu deixei de fazer. E eu peço que vocês me ajudem. Obrigada. É só bater que eu vou abrir. Pastor. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos cantar. Mas minhas lamparinas estão acesas. Só estão esperando. Tava colando? Só a porta. É só bater que eu pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra
você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Glória a Deus. Hebreus 10, 38. Eu não imaginava. Hebreus 10, 38 está escrito assim: mas o justo viverá pela fé. O único combustível para se viver é a fé. A gente às vezes espera algo acontecer, né, para ficar bem. E a gente não precisa esperar algo acontecer para ficar bem. A gente precisa acreditar que já está bem. Olhar para a palavra de Deus e acreditar que aquilo que o Senhor está falando ali é verdade. O Senhor não mente para nós, nunca mentiu. Se Ele diz que está fazendo algo, por mais que você não veja, você precisa acreditar. A única maneira que Jesus encontrou para que seus discípulos seguissem Ele sempre dizia isso com muito carinho, com muito amor, com muita paciência. Ele dizia assim: vocês precisam crer em mim, crer em mim. Sabe, os discípulos, eles viram muitos milagres. Eles viram Jesus multiplicar pão e peixe. Sabe, eles viram Jesus curar pessoas, fazer braços crescerem, curar enfermidades. Só que tudo isso que é visto, diga assim, é visto, não é suficiente. Você precisa ter fé dentro de você. Não é fora, não é vendo. Tomé foi um dos discípulos que só acreditou vendo. Mas Jesus disse que a verdadeira felicidade não está naquele que vê para crer, mas naquele que crê para ver. Viver pela fé é algo que traz prazer a Deus. Quem gosta de sentir prazer aqui? Quando está comendo o bolo da Maina, né, de chocolate, é gostoso, né? As coisas doces, né? Comidas gostosas. Se você quer ver Deus sentir prazer, você precisa ter fé naquilo que Ele está te dizendo. Ele vai ter prazer na alma da gente. Terei prazer na sua alma. É como se alguém estivesse perto do caixão, ali vai morrer, vai morrer, vai morrer, e você está dizendo: eu creio que só vou morrer quando Deus quiser. E aí a tristeza não te pega, o desespero não te toma, porque você não vive pelas coisas que vê. Diga: tudo que é visível é passageiro. Vocês estão me vendo aqui agora? Daqui a pouco vocês não vão vir mais aqui. Vamos ter que sair. Mas o Espírito Santo está na casa. Você crê nisso? E daqui a pouco você vai poder continuar vendo Ele pela fé que você tem no Senhor. Amém? Está notando, Josi? Eu vi você falando uau. Tu conseguiu encontrar nossas conversas? Estamos aqui no teu livro, filha, Hebreus. Livro de Hebreus. Tudo aqui é grande, Hebreus, né?
Mas se alguém se retirar, aí o Senhor perde o prazer. Eu não posso parar. Na passagem que o Petros leu, 5.000 homens se retiraram. A palavra foi um pouco mais dura. Jesus estava falando sobre pagar um preço, e eles estavam querendo comer pão. Jesus dizendo, não, hoje é dia de preço. Eles estavam com fome, e as minhas coisas, e nós vamos comer o quê? Não, hoje tem que pagar preço. Ah, mas eu quero comer. E aí eles começaram a se retirar. E Jesus, olhando para os discípulos que ficaram, Pedro diz assim para ele, para onde nós iremos? Gente, se vocês que às vezes pensam em desistir, se vocês que pensam em desistir, foi porque arrumaram um lugar melhor, me avisa também que eu vou com vocês. Amém. Eu vou junto. Amém. Eu não encontrei ainda esse lugar, gente. Um dia discipulando uma pessoa, os caras querem desistir, não está acontecendo do jeito que eu quero. Os caras, se tiver um lugar que pode ser do jeito que a gente quer, me avisa, né? Eu vou contigo. Não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente quer dá tudo errado. Quantas vezes a gente, antes de conhecer Jesus, fez a nossa vontade e não deu em nada? O Senhor sabe o que é melhor para nós. Se Ele deixou esse manual, a Bíblia Sagrada é o único assim, espiritual que a gente pode segurar. O resto é tudo pela fé. Amém? E Jesus falou algo muito forte com relação aos 12 discípulos que ficaram. Que Ele disse assim, vocês não vão com eles? E aí Pedro disse, para onde, né? Para onde? Nem sempre a maioria tem razão, amém, gente? Para onde? Eu não me importo com quantidade. Vocês veem que eu não trabalho persuadindo vocês, fazendo, não, a gente trabalha com o Espírito. É o Espírito que me manteve de pé todos esses anos. Não foi persuadindo, não foi conversando, foi espiritualmente buscando a Deus. E Jesus fala algo muito forte para os discípulos naquele dia, que Ele diz assim, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. É a liderança que escolhe os discípulos. E Ele fala com muita propriedade assim, mas desses que eu escolhi, um deles é o diabo. Foi uma palavra mais dura, talvez dava para mais uns 3 ir embora ali, né? Mas eles ficaram. E o que Jesus estava querendo dizer? Ele está saindo todo mundo da igreja, menos o diabo. O diabo fica para perturbar as pessoas até eles saírem. Faz um pastor fazer alguma coisa errada, um pastor dar um mau testemunho, alguém brigar com você, e ele começa a trabalhar nas igrejas. E as pessoas, elas acabam saindo por causa de outras pessoas. E elas não ficam por causa de Deus, elas saem por causa das pessoas. E surgiu um número muito grande de desigrejados. Pessoas que dizem, não, eu estou com Deus, mas não vou na igreja, não preciso não. Eu estou buscando em casa, né? Está crescendo muito o número de pessoas que buscam em casa. Só que a Bíblia diz que o Senhor perde o prazer quando as pessoas se retiram da sua presença, porque em casa é um lugar maravilhoso, mas a congregação, a igreja é um lugar de comunhão, e sem comunhão não tem como nós adorarmos ao Senhor e esperarmos a sua volta. Não tem como esperar sozinho em casa. A igreja, quando o Senhor fala que nós somos o corpo de Cristo, não tem como o dedo sair do corpo e ir para casa e ficar lá só o dedo em casa. Não tem como cortar a mão e deixar a mão em casa. O corpo tem que estar unido. Se quiser ficar em casa, leva todo mundo para a tua casa, a gente vai para lá. Amém? Mas não vamos deixar de se unir. Nós precisamos muito de união. Foi um ano
eu posso dizer o melhor ano da minha vida, talvez alguns não entendam, mas a minha visão é sempre espiritual. Eu aprendi isso, eu tenho passado isso para o Peterson, né? Um dia ele disse, tudo tu faz no espírito, né? Ele disse, foi o que me trouxe até aqui. Ele me conheceu na carne, ele sabe como eu era na carne. Para onde eu levava isso, para onde a gente ia, o que a gente fazia. Só que agora é no espírito, não dá mais para mim viver na carne. Eu perdi a pessoa que eu mais amei, a mulher que eu mais amei, sabe, uma companheira com a qual eu me relacionei, né, que viu toda a minha nudez, que viu toda a minha, né, minhas falhas, meus fracassos. Se é que eu tive, não lembro, mas mulher vê tudo. A gente às vezes está conversando com a discípula, que misericórdia. E eu estou feliz. Eu não tenho motivo para ficar triste. O que Deus decidiu, está decidido. Sabe, se Ele colocou o tema da prioridade, é porque Ele disse, eu sou a prioridade. Eu vou ter que fazer coisas que, se eu não for a prioridade, vocês vão parar. Eu já coloquei. Estou só te esperando. Tá feliz? Amém? Foi o melhor ano da tua vida? O melhor ano da vida é porque, por causa desse versículo aqui que o Senhor deu para Ed Clelma, eu não consegui mais descansar aquele dia, rapaz. Foi muito forte, né? O justo. Quem pode ser justo, gente? Existe alguém justo na terra? Por isso que a Bíblia tem que ter revelação, discernimento, né? Porque existe alguém justo na terra? Romanos, né, fala que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E aqui em Hebreus fala que o justo vive pela fé. Então, quem é justo? É aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, pela qualidade do Messias, não pela nossa. Nós não temos a justiça. Deus é de justiça, amém? Deus faz justiça, e a justiça dele é salvar os seus. Isso é fazer justiça. Então eu me torno justo quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu acho estranho falar isso, eu aceitar Jesus, porque é Ele que nos aceita, né? Mas a Bíblia diz que se eu creio nele, confesso com a minha boca e creio no meu coração, eu sou um filho, eu me torno um filho. Então eu sou justificado. O primeiro passo aconteceu. Eu sou justificado para viver pela fé. Essa parte é uma parte muito extraordinária, porque viver pela fé é viver pelo impossível, pelo que está longe, pelo que está difícil. Está tão difícil isso acontecer. Você crê que Deus pode te levar a esse lugar? Não é a gente estar vendo as coisas e estar desanimando. Perdi minha esposa, ai meu Deus, e agora? Como vai ser? Cara, é legal, é fácil? Não. Mas se eu não for para o Espírito aqui, viver pela fé, eu não vou conseguir. Então o que é a fé? Tirar o foco do que eu vi e colocar o foco no que eu creio. Dizer, o Senhor levou para a glória, o Senhor está com ela na glória, está guardada na glória, sabe? Tirar o foco do que eu vi. Tirar o foco do que eu vi. Eu vi, mas eu não, sabe, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Amém? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele já salvou uma lá de casa. Eu creio que com a vida que eu entreguei para o Senhor, eu pude levar ela à eternidade. Esse foi o maior presente que eu dei para ela. Presente mais valioso, muito mais valioso do que tudo que ela ganhou.
foi esse presente. Um dia eu chegar lá e falar para ela: lembra do que eu te falei? Era isso. A gente estava querendo viver 70 anos. O Senhor quer que você viva eternamente. Você crê nisso? 70 anos é muito pouco, gente. 80, já fadigando, 90. Pode-se viver? Pode. Mas Deus tem mais do que isso. Ele diz que a vida é eterna. Amém? Então você entende que o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, quando a pessoa se retira, é porque a sua fé já se esgotou. Ela não consegue mais ficar com a gente aqui, porque a fé já está adormecida, vamos dizer. Porque Deus, Ele é tão bom que todo mundo tem fé, gente. Qualquer pessoa pode ter fé. Um cego pode ter fé, um aleijado pode ter fé, um deficiente pode ter fé, o pobre pode ter fé, o rico pode ter fé. Ele não limita as coisas visíveis. A fé é pelo aquilo que você acredita. Então qualquer pessoa pode crer. Quando a pessoa deixa de crer, é porque o que ela vê é maior do que a sua fé. E a fé, ela não está no que é visível, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Tu não vê saída para a situação que tu está hoje, mas tu tem que crer e buscar aqui fazer o que Deus está te ensinando, para mostrar para Ele que você crê, né? Está aqui a palavra, ó. No 36 diz assim, ó: porque você necessita de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, aí sim você alcance a promessa. Tem gente que quer alcançar a promessa antes de fazer a vontade de Deus. Eu vou dar aqui R$1.000 de oferta, 2.000, e Deus vai me abençoar. Faça a vontade de Deus primeiro, para você poder alcançar a promessa que está liberada no céu para você. Amém? Tem promessas liberadas. O problema, diga para a pessoa que está do seu lado, o problema é que você quer ir do seu jeito. Por isso que acaba a paciência, acaba a fé, aí vem o cansaço, aí você não entende mais nada que o pastor está pregando, e a vontade mesmo é de ir embora. É por isso. Que tal fazer a vontade de Deus? Me imita. Fala para a pessoa que está do teu lado. Aí tu diz: Deus me livre. É, não, brincadeira. Diga: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que acreditam para a conservação da alma. Amém? Conserva a tua alma. Conserva a tua alma. Como é que eu chego em casa agora e deito? Porque eu acredito naquilo que a palavra de Deus fala. Eu sei que aquilo ali é verdade para mim. Ah, mas aconteceu alguma coisa? Não sei, mas para mim a palavra de Deus é verdade. Eu sei que também daqui a pouco chega a minha hora. Eu não vou ficar para sempre aqui. Ninguém vai ficar para sempre. Você já viu alguém morrendo aqui levando as coisas que conquistou? A gente não pode nem se vestir. Se não tiver alguém para te honrar, talvez seja um dos dias mais tristes da caminhada. Lembro que eu fui escolher o vestido da minha esposa. Fiquei sozinho no quarto escolhendo o vestido dela. E o Senhor me ministrando todo o tempo. É assim que funciona, meu filho. É assim que funciona. É melhor a gente se juntar ao Senhor do que a gente fazer força contra a vontade dEle. O que Ele decidir está decidido. Ele é prioridade. Ele é o Deus Supremo.
não tem concorrência para Ele, não existe outro Deus que se compare a Ele. E se eu vivi tudo que eu vivi com ela foi por causa dele. Dê um aplauso ao Senhor e vamos orar. Se ela recebeu um homem carinhoso, um homem de fé, um homem que levou ela até o Espírito Santo, um homem que impôs as mãos sobre ela, um homem que levou ela às águas, se ela conheceu esse homem, foi por causa de Deus. O homem mais fiel que ela conheceu na terra. Amém? O homem mais lindo que ela já viu. Você crê ou vive pelo que vê? Eu creio que foi tudo isso porque eu vi da boca dela. Amém? A fé vem pelo... As minhas vestes brancas. Fica de pé, igreja. Vamos orar. Eu disse, será que ela estava indo trabalhar? Eu olhei para mim e vi que Deus está me aperfeiçoando por fora. Eu disse assim, Espírito Santo, ela não vai ver esse homem, esse que está surgindo, ela não conheceu. E o Espírito Santo falou algo para mim, filha. Algo muito tremendo. Eu chorei até chegar na empresa. Ele disse, sabe por que ela não viu esse homem? Porque você matou esse homem para cuidar dela esses 12 anos. Eu não fazia nada sem ela. Você matou esse homem para que ela fosse amada final de semana. Você não abandonava. Você não abandonava a noite. Você não saía e deixava eles nunca para trás. Você tirava a sua roupa e comprava para eles. Ela não conheceu esse homem. Graças a Deus, ele falou. O Espírito Santo é sincero, gente. Graças a Deus. Porque para a gente receber, alguém que está com a gente precisa perder. Eu prefiro perder do que receber. Sempre foi assim. E no momento certo, Deus faz o que tem que fazer, né? Deus é poderoso. Fecha seus olhos enquanto eu tiro uma foto. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Coloca a mão no seu coração. Diga, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração, para que não entre mágoas, tristezas e nem ira, porque no meu coração é que surge a raiz de toda decisão que eu tomo. E se meu coração estiver ferido, minhas decisões serão erradas. Com a mão no seu coração ainda, diga, eu consagro nesse ano de 2021 o meu coração a ti. Se você quiser ver Deus fazer algo, você vai ver. Mas se você viver só querendo ver o que Deus está fazendo, você nunca vai ser feliz. A felicidade está em acreditar, acreditar e acreditar. Amém? Passei um pouquinho da hora, não iria subir esses dias até o dia 31.
Mas amém. Subi. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, eu amo eles. Eu estou cuidando deles, Senhor, para ti. O Senhor conhece o meu íntimo, conhece a minha mente, o meu coração, conhece a minha intenção com eles. O Senhor sabe. Nunca foi para mim, mas sempre foi para ti, Senhor. E nunca foi para mim, mas foi para eles. Eu entreguei a minha vida, os meus desejos e a minha vontade para vir salvar pessoas aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor tem salvado pessoas desse lugar, Senhor. Eu creio que o Senhor tem pego pela mão, Pai. Pessoas que subiram aqui, deram testemunhos de mudança, de transformação. É um novo tempo, Pai. É um novo tempo, um próximo capítulo se inicia. Coisas novas. Nós estamos finalizando o ano da prioridade. Já estamos ansiosos para saber qual é o tema do ano que vem. Mostra para nós o que for melhor, Senhor, para nós. Não o que for nossa vontade. Talvez se for o ano do chicote, Deus meu Deus. Mas eu vou com o Senhor, Pai. Não importa o tema, porque eu sei que o Pai sempre tem o melhor para os seus filhos. Guarda a vida de cada um e os leva para casa. E continua protegendo. E faz com que aquele que está sem fé aprenda novamente a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos. Maranata, Maranata.